Olá, salve, salve torcedor brasileiro, salve, salve torcedor do Tricolor Paulista, amado clube brasileiro, torcedor de São Paulo. Rapaziada, bora pra giro de notícias do futebol. Vamos falar agora aí, mano, Copa do Mundo chegando ao fim, né? Já chegando aí no final, reta final, o Brasileirão vai voltar. Então a gente tem que, né, voltar aí com as notícias dos brasileiros aí, dos clubes brasileiros. Que agora, mano, foca aí as forças nas competições. E agora a notícia que eu vou trazer pra você, mano, é de uma joia. Uma grande joia aí do futebol brasileiro, uma joia do time de São Paulo aí. Um atacante, a gente vai falar de um atacante que tá, né, que está aí já na mira de grandes do futebol europeu. E dentre esses grandes aí, tem um time europeu que parece que já tá nos bastidores negociando uma possível ida do jogador para a Europa. É o jogador, claro, né, que a gente tá falando aí, como eu disse para vocês, ele é considerado aí um dos melhores aí da base, né, do São Paulo. E pro mundo todo, né? Principalmente pro mundo, ele também é um grande jogador. E é um garoto aí, né? Mais um aí, né? Do Made in Cotia. Lá de Cotia, rapaziada. Que deixa o clube aí para atuar no futebol europeu. Que tá muito perto de atuar no futebol europeu. E esse atacante que eu me refiro é nada mais nada menos que o Luca, mano. O atacante Luca aí. Que desperta interesse de times da Holanda e de Portugal, mano. Esses times aí, né, esse time, não, melhor dizendo, da Holanda seria o PSV aí da Holanda e também o Ajax. Tem muito interesse aí no jogador para poder levar o atleta aí para a Europa. Outro time também é lá de Portugal, que é o nosso querido Porto de Portugal aí, que são os times que querem muito aí o Luca. E o menino, né, rapaziada, o garoto tem aí apenas 19 anos. O Porto também é a equipe que demonstra também mais interesse e que já ganha frente aí, tanto do PSV, mano, como também do Ajax, né? Já tá na frente desses times aí para um possível acordo, né, de contrato aí com o jogador. E essa notícia aí, né, vem aí lá da fonte da ESPN Brasil. E também o clube, né, português, inclusive, já apresentou um projeto aí muito bacana. Um projeto que vai desenvolver mais ainda o futebol do Luca, né, lá no Porto de Portugal, que é um projeto esportivo aí para convencer, claro, não só o jogador, não só o atacante, mas também, rapaziada, a diretoria de São Paulo e, claro, o que mais importa aí pro próprio o staff do jogador, que é o próprio empresário do jogador, né, rapaziada. A diretoria do Porto também vê no menino aí, no Luca, um potencial realmente diferenciado, né? É um jogador aí que sabe fazer gols, sabe se movimentar, é rápido, bate bem na bola e busca fazer o mesmo que fez também com o William Gomes, outro atleta que também já foi revelado pelo São Paulo. O time do Porto aí, rapaziada, os portugueses querem integrar aí, né, o jogador, o atacante, rapidamente ao futebol europeu, mas assim, claro, também, óbvio, de uma forma bem natural, de leves, né? Chegar e jogar. Mas tem um detalhe importante aí que eu preciso falar pra vocês, que ele não vai jogar já no time titular, ali o principal time do Porto, né? A ideia, né? Estão fazendo uma ideia aí, o Porto tem uma ideia aí no momento, que ele joga pelo time B, né? E depois ele possa ir pelo time principal do Porto, a fim de ganhar também, claro, experiência, principalmente lá no futebol europeu, que o negócio é pesado, mano. O futebol europeu é diferenciado, né, rapaziada? Então, claro que vão fazer de tudo para o moleque poder jogar muita bola. O interesse em Luca aí se dá muito pela possível saída do William, né, que desperta também o interesse de outros clubes aí lá do futebol europeu aí, né, após realizar uma grande temporada aí. Apesar do Porto, rapaziada, ter muito interesse aí no jogador, como eu falei para vocês, o PSV da Holanda, ele também tá observando muito o Luca, né, e quer também, claro, levar o jogador aí pro futebol europeu. Só lembrando que o outro time holandês, o Ajax, rapaziada, recentemente, para quem não sabe, ele contratou aí o Marcos Leonardo, né, o brasileiro Marcos Leonardo, ex Al Hilal, né, Al Hilal aí da Arábia Saudita, né, e o Luca também em sua lista aí, né, tem aí já agora o Luca, né, na sua mira, né, também como jovens promessas aí para poder jogar no futebol holandês. E eu observo de perto o desempenho e evolução aí do jogador. Falando aí de valores, rapaziada, né, contrato, valores, bom, e por aí vai. Nessa temporada o jogador foram 16 partidas aí, por enquanto 2026 ele não marcou nenhum gol até o momento, mas o atacante não se firmou no elenco principal e alterna entre a equipe sub-20 e a profissional.
O contrato do jogador aí, apesar de que é um contrato longo, né, ele vai até 2028, o São Paulo vê o Luca uma possibilidade financeira para respirar, né, para os cofres aí de São Paulo, para os caras do São Paulo poder respirar aí nos cofres, né. A multa rescisória do jogador é nada mais nada menos, senhoras e senhores, do que 80 milhões de euros, que aí no caso, na cotação atual, seria por volta de 467 milhões de reais na cotação atual, quase meio milhão, né? Ou melhor dizendo, quase meio bilhão, né? Meio bilhão de reais aí na cotação atual, né? Então vamos ver se esses clubes aí, tanto Porto, PSV, aí vão conseguir levar o menino. Dizem aí, né, nos bastidores lá do futebol português, que o Porto já está fazendo, né, esse planejamento de carreira, de plano, com a diretoria de São Paulo, com também o empresário do jogador, como falei para vocês, por aí vai. E dizem, né, umas notícias aí que tá vazando na mídia, que pode ser importante pelo menos aí um início aí, né, de uma tentativa aí de entre 50, 60 milhões de euros. Não chega nos 80 milhões, mas pelo menos um pouquinho menos aí, pelo menos uns 60 milhões de euros, para ver se consegue levar o jogador e ver se São Paulo consegue aceitar esse valor, ou se, né, por fora continuar a negociação aí. Mas o Porto realmente vem muito forte, rapaziada, para poder levar o jogador embora aí, o nosso menino Luca. Vamos aguardar cenas aí dos próximos capítulos aí no time de São Paulo e ver se o Luca realmente vai embora ou fica aí no tricolor paulista aí já pra temporada. Coloque aí nos comentários o que vocês acham, mano. Se a saída do Luca é uma boa saída, se não é. Se é realmente um jogador que é bom segurar, né? Dar uma segurada nesse jogador aí, pra ver se ele pode ficar mais tempo no São Paulo. E o clube fica no São Paulo. Se for pra Europa, você acha melhor ele pro PSV, pro Ajax, pro Porto? Coloque aí, mano, nos comentários, porque é muito importante aí pra nós do canal sua opinião aí, rapaziada. E também saber o que vocês acham aí desse jogador. É nóis, mano, tamo junto, torcedor de São Paulo. E não só de São Paulo, convoca a galera e vamos trazer notícias dos grandes clubes do futebol brasileiro. São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Todos os grandes aí do futebol brasileiro, sempre com notícias aí pra vocês. Beleza, rapaziada? É nóis, tamo junto aí e valeu.